E alô Alberto, Olá, Alberto, Tiago. como estás? Olá. Tudo bem? Cá Ótimo. estamos para mais uma edição da Lenga Lenga do Costume. Não é uma edição qualquer, as outras também não são, na verdade, edições quaisquer, são sempre Não. edições especiais da Lenga Lenga do Costume, feitas com todo o carinho para os Hoje não nossos é espectadores. 50, desculpa. Precisamente, era Ah, aí meia centena de Lenga Lengas do Costume. Esta portanto, a número 50 e é a emissão de 20 de junho de 2020. 20 de junho também é o dia em que se celebra a chegada à Lua, não é? 20 de junho, se não estou em erro. julho. Julho, é Eu sei porque eu julho. nasci nessa semana, na semana em que o homem chegou à Lua. Diabo, pensei que tinha mais presentes É, os meus conhecimentos sobre estou a grandes ficar, estou a feitos ficar velho, pá. da humanidade. O homem Mas, chegou à Lua a 20 de julho, hora americana, 21 de julho, salvo erro, hora portuguesa. E eu nasci uns felizmente, dias depois. não ainda velho o suficiente para te lembrares da chegada do homem à Lua. O homem não chegou nada à Lua, que foi o Pois não, por Kubrick que amor de filmou Deus, aquilo alguma tudo, vez. está mais que provado. Alguma vez, pois foi, É, pois foi. E ficou bem feito, por causa da coisa está ficou bem espetacular, feita. está giro. Está giro. Para a altura, com os efeitos que Sim, havia, sim, que era sim, que se possível fosse fazer na hoje era altura. muito melhor. Fogo, se fosse hoje era muito melhor do que ir mesmo à Lua. Bom, portanto, 50ª edição da Lenga Lenga do Costume, como sempre a estrear à terça-feira às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central, canal que têm subscrito bem os nossos espectadores e ouvintes, e nós agradecemos muito essa subscrição, mas quem ainda não subscreveu deve continuar a subscrever para ser informado sempre que houver novos episódios da Lenga Lenga do Costume. Prometemos também, acho eu, que estamos em condições de prometer. Na verdade, não tenho a certeza se podemos prometer, mas vamos tentar regularizar tão depressa quanto possível, Sim. Alberto, não é? A questão com o podcast que tem havido. Aqui é um problema técnico, mas que não é nosso, de facto não é Não, nosso, é lá não, da aparentemente plataforma. digamos, não é servidor que se chama, ou lá como é que se chama aquilo, é Sim. lá. As pessoas que pegam, nós mandamos o nosso podcast, há pessoas que pegam no podcast e depois enviam para os sítios onde deveria ser possível ouvir o podcast. E essas pessoas têm estado a trabalhar muito mal. É. E portanto vamos tentar perceber o que é que se passa e regularizar tão depressa quanto possível essa situação para que possam, depois de verem a Lenga Lenga do Costume no YouTube, ouvir a Lenga Lenga do Costume em podcast, em Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Até porque esta semana, Alberto, temos um programa recheado de notícias muito interessantes e nós vamos começar já com esta que dá conta da inesperada visita de António Costa à Hungria para ir à bola com o Vítor Orbán, que era até à data aparentemente era persona non grata para o próprio António Costa, para o PS, para toda a esquerda portuguesa, mas agora António Costa, fora da agenda oficial, aproveitou uma viagem em que ia de Lisboa para a Moldávia, para uma conferência lá da não sei o que, Uma da cimeira, União uma coisa qualquer. Cimeira Importantíssima, de Política certeza. Europeia, uma coisa qualquer, fez uma paragem em Budapeste para assistir à final da Liga Europa ao lado do seu amigo Vítor Orbán. Na verdade, se formos ver no mapa, Budapeste fica mesmo a caminho de Chisinau, que acho que era para onde António Costa se dirigia. Como é? Acho que é Chisinau, será? É a Na capital Moldávia. de... Agora acho que é isto. É Acho que é isto. Eu capaz, vou é tentar. capaz, não sei. Isto agora Não sei se é a realmente... capital, mas nós. Inventam-se para aqui países pá, É e isso, o depois problema é perde-se. esse, é que é Chisinau, capital da Moldávia. O problema é que eu e o Chisinau. Alberto somos já antigos o suficiente para termos na cabeça Chisinau. Chisinau. Piroso agora, é isso? Chisinau. Chi- Precisamente, sim, piroso agora. Neste Ok. momento piroso. Neste momento é um bocado piroso. Nós somos infelizmente velhos o suficiente para sermos do tempo em que o mapa da Europa era um bocadinho mais simples. Porque aquela zona toda, para já, Moldávia, penso que pronto, era ali, era Roménia, provavelmente. E depois toda aquela zona dos Balcãs era bastante mais fácil, porque era tudo Jugoslávia. Bom, Complicam tudo, pá, complicam tudo. É gosto em complicar-nos a vida. Isto para dizer que, e contra as más línguas que dizem que isto é inadmissível porque a visita não estava na agenda oficial, portanto, dá a ideia que para ninguém saber, e que, além do mais, António Costa utilizou um avião do Estado português para fazer esta paragem em Budapeste. A verdade é que Budapeste fica mesmo a caminho, eu acho que praticamente não houve desvio nenhum, e assim talvez até tenha poupado também o material, que assim o avião parou um bocadinho, aquilo deu para arrefecer motores, se calhar para ver o nível do líquido de refrigeração, confirmar o nível do óleo, e depois então seguiu para o seu compromisso político. O que é que achaste desta visita de António Costa à Hungria,
Alberto, e esta confraternização tão próxima com Vítor Orbán? Eu não sei se é pior o Dr. Costa confraternizar com o Orbán, se isso fica mal ao Dr. Costa ou se fica mal ao Sr. Orbán. Pois. Anda ali ela por elas, em termos de autoritarismo e desrespeito pelas pessoas, a coisa já começa a não ser muito diferente. Eu não sou... Diz. Desculpa, eu gostava de ser mais conhecedor, confesso a minha ignorância, desculpem, em relação à política húngara. Mas este Sr. Orbán tem um mérito, que é o facto de... É um mérito do qual ele partilha com algumas outras pessoas em relação às quais também já comentámos isto no passado, Alberto, que é o facto de ele ser odiado por muitas das pessoas certas. Isso é verdade. Ele é odiado. Algum mérito ele tem, sim. Pois, sim. Portanto, eu desconfio que há ali qualquer coisa. E o Dr. Costa é adorado por todas as pessoas erradas. Ora aí está. Se isso serve de barómetro de alguma forma para avaliar, não é? Nesse aspecto, eu acho que em termos desconfio... ali de prestígio ou de desprestígio, acho que fica pior ao Sr. Orbán de ser visto com o Dr. Costa, tirando o facto de ninguém conhecer o Dr. Costa para além de Badajoz, não é? Claro. Felizmente, portanto, também ninguém na Hungria de certeza que reparou, olha, ele está ali com a Costa e tal. Isso o Orbán se calhar até pensou, mas quem é que terá decidido o bilhete a este indivíduo que se sentou aqui ao meu lado, que eu não conheço lado nenhum? Mas quem é que vem a ser este indivíduo? Mas é justamente isso que o Dr. Costa quer, ser notado. Ele anda lá a congeminar um hipotético cargo europeu, ao que parece, não é? E pelos vistos, acho que até tem uma relação pessoal relativamente boa com o Sr. Orbán, é um dos possíveis apoiantes de uma candidatura do Dr. Costa, não sei a quê, daqueles cargos europeus muito bonitos. Pois parece que sim. E anda ali. Agora, o mais extraordinário disto tudo é a explicação que o professor Marcelo, professor doutor, já agora, que deu sobre o assunto, a dizer que tinha sido informado, de facto, porque a viagem não estava aprovada, aquela paragem em Budapeste não estava aprovada pelo Parlamento, foi uma coisa extemporânea que deu na cabeça do Dr. Costa, que é uma coisa que é fácil de dar na cabeça quando o dinheiro é dos outros, e como éramos nós a pagar lá a escala do Falcon, aquilo não custou nada a ele, custou a nós. Agora o professor Marcelo explicou isto dizendo que sabia de antemão que o Dr. Costa lhe tinha dito que ia dar um abraço ao José Mourinho porque ele foi a Budapeste ver a final da Liga Europa, em que o José Mourinho era treinador do Roma, não sei o quê, e foi dar um abraço para dar boa sorte. E disse o professor Marcelo, assim, ligeiramente constrangido, que ia dando sorte. Foi pena, quer dizer, não deu, mas teria sido mais uma grande vitória para Portugal e para os portugueses se o Roma tivesse ganho a Liga Europa. Era mais um motivo de orgulho. Era mais enorme. E se calhar estava combinado com o Mourinho, caso desse sorte, ele devolver o dinheiro extra que o Costa gastou a deslocar o Falcon para Budapeste e mais o estacionamento do avião no aeroporto e por aí fora. Pois, mas então deu azar, houve azar. É um bocadinho mais caro ainda do que em Lisboa, segundo ouvi dizer, o estacionamento de aviões em aeroportos não fica barato. E Marcelo disse isso tudo, sabes quando? Quando é que o Marcelo comentou isso? Antes de assistir ao jogo da seleção portuguesa frente à Bósnia-Herzegovina. Portanto, nós temos um primeiro-ministro e um presidente da República cuja vida, infelizmente não pessoal, mas a vida política, gira toda ela em torno da bola, de insignificantes jogos de futebol. E, portanto, é isto. Mas Marcelo... Isto pode abrir um precedente extraordinário, porque imagina, sei lá, o professor Marcelo amanhã, ele deve ter amanhã uma viagem qualquer, tem todos os dias, quase. Tem amanhã uma viagem, sei lá, já bateu o recorde, não é? De longe. Sim. Lembras-te quando nós achávamos, lá está, nós somos uns velhinhos, quando nós achávamos que o Mário Soares viajava imenso e andava sempre a passear. Coitado do homem, comparado com isto. Mas imagina que o professor Marcelo amanhã tem uma viagem daqueles sítios que ele vai muito, sei lá, Brasília, agora vai outra vez por causa perto, mudou, para Luanda ou para qualquer coisa. Claro. Tem uma viagem dessas, mas há um jogador português está prestes a ganhar, sei lá, uma taça nacional qualquer, deixa-me lá imaginar, não faço ideia. No Belize, por exemplo. No Belize, sim, na Guatemala. Que é um sítio simpático e tem lá... Sim. Parece não custa nada fazer ali um desvio de 3 ou 4 mil quilómetros e dar um abraço a esse jogador português, porque pode dar sorte. E o homem pode ganhar lá a taça do... E o que há de treinadores portugueses espalhados por todo o lado? Até nas Maldivas, há pouco tempo... Se for só treinadores, claro, já são uma resma deles, não é? É só isso, dá para... Agora, não sei porque é que não alargar isso aos jogadores, preparadores físicos, diretores de comunicação, que há portugueses aí por toda a parte. Por todo o lado, Portanto, eu acho que os nossos governantes e representantes estadistas, coitados, deviam andar aí pelo mundo a fazer escalas, a dar abraços, para dar sorte a tudo que é representante do futebol português e porque esgotar isto no futebol, quer dizer,
voleibol, é até, sim, escalambida, sei lá, os desportos todos. Todos os desportos onde portugueses pontificam com a grande altura, por toda a parte. E como somos os melhores do mundo, é natural que estejamos aí por toda a parte. Que haja sempre muitos motivos, exatamente. Pois, a presença de António Costa ao lado de Vítor Orbán também levantou, obviamente, alguma polémica, porque ainda na campanha para as últimas legislativas, António Costa tinha sido muito veemente para com André Ventura em relação à suposta proximidade político-ideológica de André Ventura com Vítor Orbán, tendo dito que qualquer coisa do género, para todos os democratas não passará, uma coisa assim do género, sim, aludindo a essa suposta amizade de André Ventura com Vítor Orbán. Os democratas, entre os quais se inclui o Dr. Costa. Há uma hipótese que estamos a excluir, e desculpem-me a tosse, tive pneumonia há um mês e continuo com tosse, será bom indício? Covid longa, ou não Covid longa? Longuíssima, não Covid, tudo menos Covid longuíssima. Mas tudo o que é que acontece? E obviamente, será obviamente a propósito que também neste episódio vamos voltar a falar do Dr. Boiar. Bom, isto é uma surpresa para ti também, Alberto. É possível, há um cenário que não estamos a equacionar, que é a possibilidade de António Costa se ter deslocado à final da Liga Europa, não tanto para apoiar José Mourinho, mas de propósito para se sentar ao lado de Vítor Orbán, e enquanto José Mourinho passou, não sei, acho que ele teve prolongamento, 120 minutos e penaltis, 2 horas a vilipendiar o árbitro da partida, António Costa ter feito o mesmo com Vítor Orbán. É possível que ele se tenha deslocado à Hungria só para provocar. Estava ali ao lado do Orbán para o insultar, é isso? Para o insultar, exatamente. Tenho as minhas dúvidas, mas é uma possibilidade. Não achas que é uma hipótese? É uma hipótese remota. Não sei. António Costa é democrata para isso e para muito mais. É. Foi lá defender os valores da democracia, dizer na cara do Sr. Orbán o que pensa dele. Muito possível. Agora um bocadinho mais a sério. Isto, noutros países, isto não deveria haver... O facto de António Costa ter, fora da sua agenda oficial, usado recursos do Estado, neste caso este avião e todos os custos associados a isto, como forma de realizar aqui um capricho pessoal, isto não deveria haver uma instância qualquer judicial que diga, atenção, não, demissão, isto não pode ser, obviamente isto é ilegal. É obviamente ilegal, não sei até que ponto é um crime, mas politicamente isto era em qualquer país normal, que não fosse esta coisa. Em qualquer país normal, um primeiro-ministro, é evidente que a carreira dele acabava ali. Nós temos visto o que acontece, por exemplo, e já teve melhores dias, mas mesmo no Reino Unido atual, temos visto porque é que o Boris Johnson caiu, aquela outra senhora Truss, qualquer coisa Truss, já não sei. Ficou 10 minutos. Foi o primeiro-ministro 10 minutos, nem deu para fixar o nome. Quer dizer, por coisas muito menores do que esta, aquela festa do... O Covid Gate, ou como é que eles chamavam, aquela festarola aqui, o Party Gate, não era nenhuma bunga sequer. Nada, era ali a tomar um chá ou um sem interesse nenhum, exatamente. Sim, não foi o único motivo, mas levou o Boris Johnson a cair, quer dizer, coisas absolutamente insignificantes, comparado com isto. Isto é evidente, em nenhum país normal que se queira levar a sério, isto podia acontecer e o Dr. Costa ficar impune. O problema é que a instância política podia cuidar de chutar o Dr. Costa, é aquele senhor que diz que foi dar um abraço Costa foi dar um abraço ao Mourinho para dar sorte, e que foi pena, porque quase que deu sorte e tal. Pois é esse senhor. O alto magistrado da nação é aquilo. Eu preciso chamar outros nomes, mas depois pode dar processo e é chato. Sim, depois esta coisa do YouTube, agora estão uns picuinhas no YouTube, não se pode dizer nada e depois não... Enfim, bom... Isto quer dizer, não aconteceria em lado nenhum. Não. Quando acontece, vê-se que não há um regime normal. Não há um regime democrático civilizado, é uma paródia. Sim, isto passa... E não sei se o problema não começa logo... mesmo a reação de alguns deputados, até da oposição e do PSD, eu não vou referir nomes, porque também acho que não é estritamente necessário, mas é uma reação assim meio na galhofa. Eu não digo que não haja reações galhofeiras a isto, mas mesmo da parte de deputados da oposição parece-me uma coisa muito, pois lá está e tal. Eu vi a Iniciativa Liberal, pegou no assunto, sim. O Chega disse qualquer coisa também, sobretudo aproveitando a questão irónica da proximidade ao Orbán. O PSD, como de costume,
como parece ser o costume deste PSD, não pareceu que fosse nada. Mas lá está, mesmo os partidos, provavelmente, por não terem nenhuma expectativa espera, desculpa, Tiago, é importante. Sim. Bloco de Esquerda e PCP desvalorizaram logo. Que os portugueses têm problemas mais graves com que se preocupar e tal. Isto não caiu bem, não é normal, disse aquele senhor do PCP, que também ainda não fixei o nome, Raimundo. Paulo, talvez. Paulo Raimundo disse que isto, de facto, não é normal, mas os portugueses têm a luta dos portugueses, está claro, a luta, engrenou lá a cantilena dele e tal. Portanto, toda a gente desvaloriza isto e ninguém faz disto, ninguém tenta um assunto e ninguém tenta tirar disto as consequências que se devia tirar disto. Pedir imediatamente a demissão do Dr. Costa. Pois, isso é que é impressionante. O país caiu assim numa espécie de anestesia em que parece ser impossível pedir a demissão do governo, do Dr. Costa, por muitas coisas medonhas que ele faça e ultrapassa os limites todos. No máximo pede-se a demissão do Galamba. Do Galamba. Quem é o Galamba? Que nesse caso isso é uma coisa a ver, mas todas as oportunidades são boas para pedir a demissão do Galamba. Sim, mas quer dizer, eles tiram o Galamba e metem lá outro Galambazito qualquer, um galambinha que tem lá, isso não muda nada. A questão, quem manda nisto e quem está por trás destas coisas todas, neste caso está à frente, mas no caso da TAP, noutros casos está assim por trás das coisas, é o Dr. Costa. Neste caso, a quem a questão do governo não é de um sujeito que tira fotocópias. Neste caso, a quem é que a oposição irá solicitar a António Costa que peça responsabilidades? Porque tem sido esse o modus operandi, nomeadamente do PSD. Quando alguma coisa corre mal no governo, é depositar imensa esperança em que António Costa, na capacidade de António Costa, de tirar ilações e de corrigir o rumo da sua governação. Agora, pedir ao Dr. Costa, ponha ordem nisto, por favor, com o seu prestígio e dignidade. Claro. Como é que o senhor, exatamente, com a sua, enfim, um estadista do seu calibre, permite que no seu governo sucedam este tipo de situações. Neste caso, não sei a quem é que António Costa arranjar ali, estou a brincar, claro, mas quer dizer, podem arranjar ali um rapaz, mais um daqueles moços que andam lá com o computador e que têm lá as coisas no computador, que marcou a escala em Budapeste sem querer, sem o Dr. Costa saber e tal. No máximo, se fosse necessário, arranjavam isso e diziam isso com todo o descaramento. Mas isto é só uma coisa, eu acho que não vamos discutir isto, não vamos discutir as comissões parlamentares da TAP em pormenor, pois não? Não, em princípio hoje não íamos, mas avança. Exatamente, mas é só uma coisa... Claro. Estas comissões ouviram-se ali dezenas e dezenas de horas, de meia dúzia, uma dúzia de pessoas. E para que serve? Pois. Nada. Parece que é uma espécie assim para desopilar, para dizer que fazemos, para fingir que cumprimos rigores institucionais e protocolares, mas que não têm consequências absolutamente nenhumas. O que é que vai sair dali? A não ser o ganhar de uma posição ainda mais robusta de Pedro Nuno Santos como possível futuro líder do PS. Sim, que fez uma figura naturalmente triste. Primeiro-ministro, sim, exatamente. Apesar disso, ou por causa disso, é incensado pelos mídias, por aquelas no Costetes, ou como é que é, aquelas figuras que gostam dele e tal. E passa por uma figura, lá está, por uma figura de prestígio, outra figura de prestígio. Que é coisa que não falta ao PS, é só figuras a produzir figuras de prestígio. Isto é uma coisa impressionante, espetacular. É uma linha de montagem, uma coisa incrível. Bom, Alberto, em relação a este tema ficamos por aqui, ficamos por aqui, mas já a seguir vamos falar, porque falámos muito de António Costa nesta primeira parte, vamos falar a seguir um bocadinho da obra de António Costa e vamos a isto, vamos ao segundo tema da semana. E cá está, o segundo tema da semana, como referimos, prende-se com a obra de António Costa, nomeadamente a obra de António Costa ao nível do ensino público, porque saiu recentemente o ranking das escolas e de novo, como tem sido costume, creio que nas primeiras 50 escolas deste ranking, apenas 3 eram escolas públicas. 3 ou uma? Talvez 3. Seria só uma. Eu vi esta referência, mas... Talvez. Sim, mas e eram para os lugares finais desse top 50, não é? Sim. Pois, portanto, para todos os efeitos... Número 1 é para aí a 40ª, uma coisa parecida. Pois, para todos os efeitos, serão bem menos de 10% das escolas, dessas primeiras 50, serão escolas públicas. De novo, um bocadinho como com o Vítor Orbán, a FENPROF considerou, como sempre, o ranking das escolas uma fraude
E o Ministro da Educação referiu estes rankings como uma operação comercial. Portanto, por paralelo com o Vítor Orbán, também o facto destas pessoas dizerem o que dizem do ranking das escolas diz-me, à partida, que há alguma coisa de relevante no ranking das escolas. É a tua opinião, Alberto? É metade do ranking, pelo menos acho que metade dos critérios que formam o ranking, acho que tem relevância, porque é a parte que diz respeito aos exames nacionais. Ou seja, as notas internas, realmente há para aí colégios em que se inscreve os meninos para subir as notas, pronto, claro. sabe-se disso. Mas depois nos exames nacionais a coisa é aferível, é avaliável, não é? De forma comparativa. E é aí que está a diferença, não é? Sobretudo quando todos fazem o mesmo teste. Não é? Exatamente. Sim. Das disciplinas, não é? Depois, e a diferença é brutal. Eu não sei exatamente porquê, tenho uma ideia, não é? Sobretudo do que se passa no ensino público, e não tem que ser culpa necessariamente. Isto é como comparar o SNS com a saúde privada, não é? Muitas vezes os médicos, não é que seja o caso nas escolas, mas muitas vezes os médicos são os mesmos. São os mesmos, exatamente. Não é uma questão de competência ou incompetência, é uma questão de meios, é uma questão de gestão, é uma questão de... Talvez o ensino público não sobrecarregar, por exemplo, os professores com tarefas absolutamente, com burocracias ridículas, mas se as pessoas soubessem o quão ridículas são, é uma coisa extraordinária. As pessoas já não estão lá, na escola pública, já não estão lá para ensinar, praticamente, não têm tempo para isso, já nem é a função deles, já quase. Estão ali para inserir umas coisas numas grelhas Excel, enfiar para lá uns dados e tal, e aquilo tem que depois bater certo com não sei o quê, e fazer uns relatórios. A questão de... a necessidade de ensinar os miúdos... não é? Uma espécie de gincana. É ali uma prova assim absurda, uma espécie, não sei, uma burocracia... Lá está, absolutamente ridícula. Agora, eu estou aqui pela janela que se vê aqui atrás, eu praticamente vejo a escola número 1 do país, que eu não sei porque é que é. É o Colégio Efanor, estou aqui na rua. O Colégio Efanor. É aqui a 200 metros, é daqui de onde eu estou. Exatamente. O que é bom? Não faço ideia, não tenho dados. De novo, e como sempre que estes rankings saem, neste caso o Ministro da Educação explicou com a condição socioeconómica das escolas esta diferença nos resultados. O que também... Claro que é um fator, é lógico. É um fator, mas eu também questiono-me o seguinte... não haver um papel para a escola pública não é precisamente o permitir, o diluir destas diferenças socioeconómicas e fazer da escola... do possível, claro que sim. Pronto, e portanto, eu até admito que, sendo esse o caso, eu até admito que, por exemplo, no fim do primeiro ciclo da antiga escola primária, essa diferença de resultados até pudesse existir, porque os miúdos provêm, de facto, de meios socioeconómicos diferentes. Mas porquê é que, por exemplo, no 12º ano, essas diferenças não... Parece que as diferenças não foram mais acentuadas em vez de terem sido minoradas. Ou o problema é esse, o problema é que o papel da escola pública, a haver algum, é permitir precisamente diluir essas diferenças socioeconómicas. E, portanto, estes rankings são a prova absoluta da total incapacidade da escola pública de dar resposta a esse problema. Tiago, eu não acho que a escola pública conseguisse diluir sempre e totalmente as diferenças sociais, económicas e tal. Agora, o esforço devia ser esse, o objetivo devia ser esse, e não é. Pois, e depois, sim, e depois também eu deparei-me aqui com um caso que achei interessante, que é o seguinte, e vi isto destacado na Rádio Renascença. Na lista das 10 piores escolas do país, a grande maioria das quais na área metropolitana de Lisboa, está um colégio privado em Lisboa. E a Renascença fez uma pequena reportagem sobre isso, e eu acreditando no que diz a diretora da escola, o colégio tem estes resultados porque esta escola tem 400 alunos deste colégio, em que os pais pagam uma mensalidade, que é aquela mensalidade mais ou menos normal dos colégios, 500 euros, recebe inúmeros meninos estrangeiros cujos pais não têm no ensino público uma resposta para os seus filhos. Ou seja, a escola pública não é capaz, apesar do que parece indiciar o Ministro da Educação quando fala nestas questões socioeconómicas, ainda assim a escola pública, e estamos a falar da região, da área metropolitana de Lisboa, imagino que noutros pontos do país possa ser ainda pior, não tem condições ou não oferece condições a meninos estrangeiros que chegam a Portugal para estudarem no ensino público.
e, portanto, aparentemente este colégio, e de novo a fazer fé no que diz a diretora do mesmo, recebe basicamente todos esses meninos que lá aparecem. Mais meninos do que isso, que quando chegam nem sabem português, calculo. precisamente. É difícil terem grandes mais notas. Do que isso, e eu acho ainda mais relevante, diz também a diretora da escola que 26% dos alunos deste colégio são meninos com necessidades educativas especiais. Portanto, meninos que têm, por exemplo, autismo ou déficit de atenção. De novo, portanto, 1/4 da população desta escola é composta por estes meninos, que de novo não têm no ensino público, apesar de todas as tretas do ensino inclusivo de que ouvimos falar, não têm de todo uma resposta no ensino público para as suas necessidades. E, portanto, quando a FENPROF e o Ministro da Educação vêm dar-nos estas tangas de que a diferença dos rankings é tudo uma fraude, porque as diferenças socioeconómicas é que determinam isto tudo, é interessante ter em conta também estes aspectos. E basicamente era isso. Tiveste toda a razão quando disseste que, também nisso, mas quando disseste que a escola pública, se não consegue reduzir minimamente as diferenças, atenuar as diferenças, este verbo, atenuar as diferenças socioeconómicas, se não tem alguma função nisso, serve para quê? Pois, e nós sabemos, basta saber um bocadinho do que se passa na escola pública, e não é culpa necessariamente, aquela coisa de os professores, eu não gosto de dizer isto, que é como falar de os médicos ou os não sei o quê. Há bons, há maus, há péssimos, há horríveis, há tenebrosos, há tudo. Agora, independentemente disso, as ordens que vêm de cima, e que normalmente vêm do Ministério, e muitas vezes também estão a cargo dos diretores das escolas e tal, esta coisa da burocracia também não escapa muitas vezes ao papel do diretor. O papel do diretor da escola muitas vezes tem culpas, está implicado nisto, não é? Da burocracia e deste cansaço que se impõe aos professores, deste cansaço extra. Ou seja, mas nada no que se passa na vida escolar do ensino público hoje em dia está destinado ao ensino. Ou muito pouco. Há um bocadinho que está, pronto, sempre se aprende ali 2 ou 3 coisas, mas a escola não parece destinada a isso. Parece destinada a impingir ideologia, destinada a impingir inclusividade e essas coisas, em reter os miúdos ali para os pais não se chatearem, não estarem preocupados durante o dia, não é? Sei lá, eu frequentei escolas desde a primária até o 12º em que não tínhamos guardas à porta para nos vigiar, por exemplo, quer dizer, a gente entrava e saía quando queria. Não? Sim. A escola não era um armazém para enfiar, uma espécie de prisão provisória para enfiar os miúdos, era um sítio para termos umas aulas muito aborrecidas, invariavelmente aborrecidas, às e quais enfiar aquilo na cabeça se queríamos safar-nos nos testes e nos exames. Era só isso. A minha experiência de escola pública, se bem pública, me lembro, sempre em pública. Não havia sequer um porteiro na porta. Eu não me lembro das pessoas propriamente faltarem sequer às aulas, não era propriamente. Eu faltei uma vez ou outra porque havia uma casa de máquinas arcade lá próxima. Não, mas isso justifica-se. Só ia lá jogar aquele Kong e aquelas coisas. Kong Strikes Back, esse tipo de coisa. Não, isso justifica-se em absoluto. E essa é uma parte fundamental também do processo educativo. Sim, mas as aulas eram absolutamente uma aula de física, uma aula de matemática, eu era de ciências, também eras, suponho, não é? Era de ciências, sim. Era. Pronto, tínhamos essas coisas. Eram aulas de matemática e de física e disso não havia ali. Não havia ali diversões, distrações. O problema do Joãozinho que vai a 50 km/h no carro dos pais para o parque de diversões que fica a 30 km, quanto tempo é que o Joãozinho demora a chegar, não servia para perguntar, mas os pais, mas é uma senhora e um senhor, é que também não havia, não, era o pai e a mãe, o Joãozinho acabou. O Joãozinho vai ao parque, mas tem dinheiro para ir ao parque. Mas e vai de carro, comprometendo o equilíbrio ambiental e a ecologia. Um carro, mas que é gasolina? Sim. Como assim, senhor menino Joãozinho? Não tínhamos essas distrações. Aquilo pronto, dentro do possível aprendia-se. Uns aprendiam melhor, outros aprendiam pior. É evidente que o meio, as casas de onde vimos, os meios de onde vimos, as conversas que se têm ao almoço e ao jantar, que influenciam tudo isso. É evidente que sim. Mas... Sim, e essa influência nunca, é como dizes, essas discrepâncias provavelmente, na esmagadora maioria dos casos, nunca se atenuariam por completo. É impossível, não é? Agora, a não ser em casos pontuais, agora genericamente não podias o ensino público, o papel do ensino público é precisamente esse, e tu referiste aí outro ponto que é fundamental, não é só em relação a fazer rankings de escola, que esta gente da FENPROF e do Ministério da Educação é absolutamente alérgica. É também fazer rankings de professores, porque tu referiste precisamente essa questão de haver os bons, dos maus, dos péssimos, dos horríveis e dos excelentes, mas ninguém quer saber isso no ensino público. E seja péssimo ou seja ótimo, para já são todos classificados provavelmente como
muito bons. E não há qualquer capacidade, provavelmente, ou digo eu, ou há uma capacidade reduzida do próprio sistema, das escolas que poderiam ter interesse nisso, em conseguirem gerir os professores que lá trabalham. E isso, obviamente, as classificações, Tiago, desculpa, são feitas em função da proximidade, por exemplo, às direções das escolas. Pois. Lá está. Não tem validade absolutamente nenhuma, ou muito pouca. É mais um aspecto do qual as escolas privadas não têm responsabilidade nenhuma, mas em que o funcionamento das escolas privadas é diferente das escolas públicas, porque efetivamente nas escolas privadas, tendencialmente, haverá outra capacidade para gerir os recursos humanos e para escolher aqueles que parecem mais dispostos e melhores profissionais para lá trabalhar. Repara uma coisa, a alergia da FENPROF e do STOP e não sei o quê, à avaliação das escolas e dos professores, como tu disseste, também se alarga, é a mesma alergia que está presente é a mesma alergia à avaliação dos alunos. E é por isso que o ensino público funciona mal, porque não há uma vontade de que os alunos melhorem, de que saiam da escola a saber mais do que entraram. Sim. Não é essa, isso não está presente. A escola hoje parece que quer fazer dos alunos melhores pessoas. Sim. Ou mais propensas à inclusividade e à tolerância, pois, não sei o quê. E não é essa a função da escola. Pois é isso, é muito duvidoso que essa seja a função da escola. Já para não dizer que mesmo estas provas, que este governo, o anterior governo, transformou estas provas numa verdadeira anedota, não? Estas provas de aferição que não contam para coisa nenhuma, em anos diferentes daqueles que vinham a ser feitas nos finais de ciclos. Há já uma data de tempo e que não permitem assim comparações internacionais nem nacionais, tudo isto que é o ideal para eles, não permitir. Exatamente. Vimos o que aconteceu em matemática, em 4 anos. Sim, exatamente. A matemática em Portugal desceu, a percentagem de provas positivas de matemática dos exames nacionais, ou como se chama, aquilo desceu, não sei, de 70 e tal % para 20 e tal %. Não quero estar a cometer aqui nenhuma calinada, mas foi uma coisa brutal, absolutamente pois brutal. Tudo o que seja... A imensa maioria dos resultados foram negativos. Pois, exatamente. Tudo o que seja conseguir avaliar as coisas com o máximo de precisão que estes assuntos permitem, nunca é do interesse. Infelizmente, aparenta não ser do interesse de ninguém envolvido nas questões do ensino público. Alberto, isto andámos aqui muito em volta das questões do ensino, nomeadamente do ensino público. Eu acho que precisamos agora de uma aula de bom gosto, se estiveres de acordo. E é por isso que temos agora o reclame do anúncio do azeite Talismã. Vejam só isto. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já Talismã. Que alívio o reclame do anúncio do azeite Talismã, que nos lança assim para a terceira e última parte do programa desta semana, que começa com aquilo que vos temos requisitado aos nossos espectadores e ouvintes, que é o envio de comentários, para que depois nós aqui os possamos referir. Alberto, e o comentário desta semana é do nosso espectador, o conhecido Stallone da Chamusca. Stallone da Chamusca, sim, grande rival do Schwarzenegger de Vila Franca de Xira. O Stallone da Chamusca diz o seguinte, e vou citar: caríssimo Dr. Dores e Dr. Gonçalves. Portanto, começa logo muito bem. Muito bem. Já começa muito bem com a forma correta. Não fica mal a ninguém. Com a forma correta, já agora aproveitamos a lançar este rap para os nossos espectadores. Esta é a forma correta de iniciarem as vossas missivas. Portanto, caríssimo Dr. Dores e Dr. Gonçalves. Dr. Dores é sempre engraçado. E Dr. Gonçalves. Olha, se fosses médico. Não seria dos melhores apelidos para apostar numa carreira médica. E depois, pior só o Doutor Sofrimento. Sofrimento profundo, sim.
Sim, da mãe, sofrimento da parte da mãe, profundo da parte do pai. E um dentista chamado inclemência, mas pronto. Sim. Tudo, enfim. E ficávamos aqui meia horinha muito calmamente. O Stallone da Chamusca depois continua. Para a edição comemorativa número 50, que por acaso é esta, aqui fica um repto. Se ficassem presos num elevador com o Dr. Costa, qual seria o tópico de conversa? Podemos já responder esta parte, porque depois o Stallone da Chamusca ainda diz mais umas coisas, mas esta parte, se calhar, podemos já tentar responder, Alberto. O que é que tu achas que se te encontrasses fechado num elevador? Respondo, Tiago, porque a mim só me ocorrem coisas que eu não posso dizer aqui. Então, sim, eu falava sobre o tempo com o Dr. Costa. Tipo, Dr. Costa, lembra-se do fresquinho que estava naquele Portugal-Bósnia do mês passado? E o calor naquele Portugal-Arábia Saudita, no Qatar? Sim. Naquele Roma contra não sei quem. Ui, e a umidade no Roma na final da Liga Europa. Terrível, de facto. E pronto, eu acho que isto era, dava para horas, mesmo que o técnico da manutenção do elevador tivesse ido de férias de verão, acho que tínhamos aqui motivo de conversa para muito tempo. Portanto, era assim que eu abordaria o Dr. Costa se ficasse fechado num elevador com o próprio. Alberto, e depois continua o Stallone da Chamusca com o seguinte comentário. E já agora uma curiosidade, diz ele. Sabiam que o Bruce Willis esteve próximo de figurar numa campanha do Dr. Bayar chamada Assalto ao Arranha-Peitos? Isso parece uma piada nos arquivos da RTP, Stallone, do nosso amigo Stallone da Chamusca. Citação, Stallone da Chamusca. Não, eu referi isto porque tínhamos falado, tínhamos lançado aqui aquela ideia de fazer toda uma grafia, espectadores e ouvintes vão comentando em relação ao Dr. Bayar e pegando nestes fragmentos de história e fazer uma grande biografia do Dr. Bayar. Acho que poderia ser mesmo. Mas também, e portanto aqui fica mais um pedaço da história do Dr. Bayar, esta claramente inventada. Mas estou... Sim. Já houve um grupo de comediantes português, grupo humorístico português, que fez um sketch com Steven Seagal. Sim. Portanto, não era impossível que o Bruce Willis entrasse no Dr. Bayar. Não tenho memória, mas sou grande fã. Mas sou grande fã do artista. Grande artista. Talvez, sim, é mais caro Bruce Willis, de certeza. Ainda mais caro do que o Steven Seagal. Bruce Willis, que infelizmente acho que abandonou a carreira porque está com um problema de saúde, uma grande referência, Bruce Willis. Alberto, vamos passar portanto, do Stallone da Chamusca, o Schwarzenegger de Vila Franca de Xira, Bruce Willis e Steven Seagal, vamos passar para a marcha de Orgulho Gay, que aconteceu em Lisboa neste fim de semana. Em Matosinhos não houve, Alberto? Que eu desse por ela não, que se calhar os gays não têm muito orgulho aqui, não sei, mas não dei por ela. Acho que houve noutras cidades, em Évora, houve a primeira em Évora, acho eu. A primeira em Évora, certo. Será? Posso estar a confundir. Em Lisboa houve de certeza, pronto. Em Lisboa sim, houve no sábado a marcha de orgulho gay. Orgulho LGBT, peço desculpa. Okay. Peço imensa desculpa, LGBT. E mesmo, eu estou a basear-me aqui no headline da notícia da RTP, mas isto falta porque LGBT já é um bocadinho ofensivo, não é? Falta outras letras e muita letra. Sim, há muito alfabeto para ser usado, RTP, por amor de Deus. E até um mais depois no fim, só para evitar que fique alguém de fora. Alberto, orgulho, o que é que parece marchar pelo orgulho que temos em relação à nossa orientação sexual? Eu não tenho, pronto. Tu tens orgulho na tua orientação sexual? Nenhum. É o que calhou. Eu sei assim e acrescentar que se calhar é melhor acrescentar que sou heterossexual, mas quer dizer, não é nenhum motivo de orgulho, não. Estás mesmo fora de moda. Estou assim, uma coisa assim anacrónica, não é assim? Temos que arranjar uma marcha. Uma marcha como as de Lisboa, dos Santos. Sim, mas isso já está alocado aos santos populares e portanto perde-se um bocado o conceito. Acho que tínhamos arranjar uma... Eu estava aqui a ver em qual das possíveis definições de orgulho é que encaixa melhor o orgulho quanto à nossa orientação sexual. Será no ponto 1 que diz manifestação do alto apreço ou conceito em que alguém se tem. Enfim, talvez não seja a melhor. A segunda hipótese é soberba ridícula. Parece-me que já mais adequada. Sim. Talvez. O terceiro é brio. É ter brio no... Enfim, eu falando um bocadinho a sério,
um bocadinho a sério sobre isto, porque depois a notícia da RTP também diz que esta foi uma manifestação para reclamar direitos, mais respeito e o fim da discriminação. E até aqui, esta é a parte até à qual acho que ninguém, enfim, pelo menos que não tenha vergonha de falar publicamente, está absolutamente de acordo. Como é óbvio, ninguém, com um nível de civilidade minimamente aceitável, estará contra a exigência de respeito e de não discriminação destas pessoas ou de quem quer que seja. A questão é depois os passos que vão sendo dados um bocadinho mais à frente do que isso. E nós vamos olhando para alguns sítios no estrangeiro ou lá fora, como se costuma dizer, em que percebemos quais são os passos um bocadinho à frente disto. E os passos um bocadinho à frente disto são este respeito e esta tolerância transformados numa quase necessidade obrigatória de celebração por estas orientações sexuais. Doutrinação. E em doutrinação nas escolas. E olha que não é só lá fora, Tiago, já tem vindo cá. Pois, também não é. Já me tem feito chegar umas coisas que há para ir numas escolas em Portugal. Sim. E depois daí provavelmente passamos à área médica e começamos a ver estas doutrinas transpostas para questões como as chamadas Gender Affirming Care, essas áreas da saúde, onde jovens menores de idade são sujeitos a operações cirúrgicas que os bloqueadores de puberdade, não é? Exatamente, e a medicação que para sempre alterará os seus corpos. E no Canadá, neste momento, isto também poderá ser interessante, quem quiseres pesquisar, provavelmente terá algum trabalho para encontrar, mas conseguem encontrar. Há um pai de uma menina cuja mãe terá decidido que a menina deveria ser um menino. Esse pai está preso por ter referido a filha pelo pronome errado, portanto ter referido a filha como uma menina. Em 2016, creio eu, quando o psicólogo Jordan Peterson se tornou famoso porque no Canadá assim surgiu contra uma lei que criminalizava o uso incorreto de pronomes, foi alvo de preocupação da parte de quem estava mais ou menos ciente de para onde é que isto poderia caminhar, mas principalmente alvo de chacota pela sua posição ridícula de se opor a uma lei que criminalizava o uso incorreto de pronomes, porque que diabo, temos que ser simpáticos para com as outras pessoas e respeituosos. Acontece que as leis são leis porque, em boa medida, porque produzem efeitos práticos e cá está, um efeito prático. Cerca de 7 anos depois, no Canadá, há um pai preso. Parece mentira, não é? Sim, parece, nem sei o que é que isto parece... É inacreditável mesmo, se calhar usa-se a palavra inacreditável com muita leviandade, mas neste caso é mesmo, é difícil uma pessoa acreditar, como é que é possível? Se peço uma medida, uma lei, uma decisão, sei lá, do regime do Uganda, do tempo do Idi Amin, ou assim, parece uma coisa... Eu só não estou certo se o senhor está preso, se foi condenado à prisão, se está preso efetivamente agora ou se aguarda ainda a decisão. De qualquer maneira, só o facto... Foi condenado à prisão, Só o facto de abrirem um processo, Tiago, já é gravíssimo. Sim, isso, sem dúvida. No Canadá, atenção, meus amigos, no Canadá, no supra-sumo da civilização no mundo anglo-saxónico, os Canadás, as Austrálias, as Novas Zelândias da vida, os Estados Unidos, obviamente, o Reino Unido... É isto que têm para mostrar hoje em dia. Apesar de tudo, que se vê no Reino Unido e nos Estados Unidos, apesar de tudo, parece-me haver algum ponto contra ponto. É isso, sim. No Canadá e Nova Zelândia, não estou assim muito informado da Nova Zelândia, mas quando foi da Covid e daquela senhora maluca que desapareceu há pouco, que não parecia ter grande oposição sequer. Pois é isso, sim, enquanto nos Estados Unidos e no Reino Unido parece estar a haver uma oposição forte a isto, de facto, noutros sítios isso não é tão evidente. Portanto, obviamente que todos respeitamos toda a gente e todas as opções de todas as pessoas, nomeadamente opções sobre com quem vão para a classe, saber com quem vão para a cama. Mas alguém quer saber da vida deles? Isto é gente que acha que a vida deles que é interessantíssima.
Pois. Que eles querem um holofote, querem estar... Sim. Não são os gays, não são os LGBT, são as pessoas, os ativistas que estão metidos nestas manifestações, nestas marchas. Querem um holofote em cima deles e querem que todos olhemos para eles. E que, de preferência com admiração e pasmo. Fiquemos todos, que interessante, que bom, que gente espetacular. Não são pessoas, são mais umas que andam para aí. Não tem interesse nenhum especial, como as outras também em geral não. E isso deveria deixá-los, isso deveria ser enfim, acho que é o desejo último de qualquer cidadão, é ser deixado em paz e viver a sua vida sem que seja importunado pelas suas opções pessoais e Mas íntimas. É que eles não parecem querer isso, não parecem querer sossego, eles parecem querer criar baderna para chamar a atenção, parecem crianças. Sim. Crianças que querem, olha, estou aqui e tal, olhem para mim. Sim, o problema é que nestes casos mais concretos que referimos, como por exemplo este do Canadá, a evolução este processo tem evoluído nesse sentido, em todo o lado, ao nível do sistema de educação, como referimos, ao nível da prática médica, ao nível da... A evangelização destas coisas, que vão a pré-primárias, vão a escolas primárias fazer festivais de drag queens e de transexuais e de queer e não sei o quê, para mostrar como aquilo é giro. Ora, aquilo não é giro, aquilo é, no máximo, a opção sexual de cada pessoa, que não é transmissível, nem é publicitável. Era a mesma coisa que irem também heterossexuais às escolas, mostrarem como é... Daqui a um bocado podemos ter, sei lá, campanhas. Sei lá, aquelas coisas que havia nos Estados Unidos, pelo menos, não sei se cá alguma vez, aquelas coisas das Forças Armadas, venha para o Exército, não, a Força Aérea que é, não, a Marinha que está a dar. Uns Marialvas, irem uns Marialvas à escola. Mas Marialvas, eu sou ali de Santarém, tem uns touros ali para pegar e tal. Andrew Tate, não é? Que foi preso Andrew na Roménia, Sim, tipo gajos, também diz assim umas bujardas e tal, sim, não é? Umas alarvidades do género. Isto temos de ser todos como o Gengis Khan e não sei o quê. Violou para aí 65 milhões de pessoas. Esse é que é o modelo, Alexandre o Grande e o Gengis Khan. Não nos venham vender as vossas tralhas, ninguém quer saber. E sobretudo, nós adultos conseguimos rir disto e passar ao largo disto, não é? Agora as criancinhas não. E depois temos criancinhas que porque viram na escola uma festa gira, ou porque viram uma série na HBO ou na Netflix. Achas que são influenciáveis as criancinhas, é isso? E para não querer ir tão longe, mas sim, não, claro. Sim, temos falado neste programa em mais do que uma ocasião do papel da escola, não é? Qual deve ser o papel da escola? E este não parece caber dentro daquilo que deve ser o intuito de uma escola. E pronto, e informem-se sobre estas coisas giras que vão acontecendo para já lá fora, na sequência de muitos destes movimentos. Alberto, nós ficamos por aqui num tom de boa disposição, de ânimo, de esperança num futuro melhor, porque é o fim da emissão número 50 da Lenga Lenga do Costume, que como sempre estreou numa terça-feira às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central, que devem subscrever para não perderem futuras emissões da Lenga Lenga do Costume. Vamos tentar resolver a questão do podcast. Se for irresolúvel, vamos ficar limitados, não é limitados, mas ficamos no YouTube, que é bem bom. Sim, muito bom, espetacular YouTube. Fabuloso, pelo menos quando parece restringir-nos a algumas coisas, alcance de alguns programas, mas portanto, prometemos que vamos tentar eventualmente resolver o problema do podcast. É o melhor que podemos fazer, infelizmente. É a beleza destas coisas, da tecnologia. Alberto, ficamos então por aqui, com um grande abraço, desejos de uma boa semana e até à próxima terça. Obrigado. Até para a semana. Obrigado.